Graça e paz, amado. Quero cumprimentar você na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nos preparando para esse culto de louvor e gratidão ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero convocar você, chamar você para esse momento de adoração, esse chamado de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez o salmista, o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 6, ele nos chama: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quero convidar você agora para esse momento, para curvar sua cabeça, para buscar a face do Todo-Poderoso, para buscar a presença do Todo-Poderoso. Entra na presença do Todo-Poderoso aí, no seu lar, onde você estiver. Entra na presença de Deus Todo-Poderoso nesse instante. Aleluia. Louvado e glorificado seja teu santo nome, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, queremos proclamar o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e queremos te adorar neste dia, porque com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, queremos te adorar. Mas, ó Deus, até para isso, nós precisamos de Ti. Até para Te adorar, eu preciso de Ti, Jesus. Então, olha para o Teu povo, com Teu olhar de misericórdia. Renova a Tua unção sobre nós e enche-nos da Tua presença. O nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Quando a gente está diante do Senhor, quando a gente tem a oportunidade de adorá-lo, quando a gente tem a oportunidade de bendizer o seu santo nome, também podemos nos preparar para um ato de confissão. Quando nós podemos fazer a nossa oração de confissão ao Senhor. Então, esse segundo ato, eu quero convidar você também para esse momento de confissão. Confessamos a Ti, ó Deus, nossos pecados. Confessamos-te a Ti, ó Deus querido, as nossas limitações. Crendo num Deus misericordioso, crendo num Deus está sempre pronto a nos renovar, que esse dia de hoje possamos ser renovados pela Tua presença. Por isso confessamos-te a Ti os nossos pecados, certo do Teu perdão, certos da Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A nossa liturgia nos ensina que uma vez, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, de imediato, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Deus vivo é sobre nós, Ele nos perdoa. Já estamos perdoados, já podemos adorá-lo, já podemos bendizer o Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós estamos aguardando aqui o pessoal do Ministério de Louvor, mas por enquanto ainda não chegou, né? Então, encarinhe aos seus ouvidos. Eu e o pastor Elidio não vamos cantar agora. Nós não vamos cantar. Mas quem sabe até o final esse grupo chegue para a gente poder estar aí engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero lembrar para você, a gente vai ter o nosso momento da ceia do Senhor. Já está aqui sobre a nossa mesa o pão, já está aqui sobre a mesa o vinho. Você também, com certeza, já tem aí o pão, já tem o vinho, para a gente poder estar celebrando daqui a pouco, fazendo a ceia do Senhor. E eu quero, então, nesse ato, enquanto você está se preparando, enquanto eu estou aguardando aqui pacientemente, né? Quero compartilhar com você algumas informações importantíssimas.
Nós estamos em período de oração e jejum. Nosso bispo pediu para que todos nós, pastores, e aí nós estendemos esse convite para a liderança da igreja, para que tivéssemos no momento de oração e jejum até o dia 12, que é o domingo de Páscoa, que também vamos fazer um momento especial da ceia do Senhor. Durante a semana providencie o seu pão, durante a semana providencie o seu suco de uva, porque no próximo domingo também, no nosso culto pela manhã, nós teremos então, um momento da ceia do Senhor, no domingo de Páscoa, no domingo de ressurreição. Eu quero convidar você para estar ceando juntamente conosco. Também, na quarta-feira, nós teremos a nossa live. Vamos estar falando, a princípio, até Deus mudar o programa, porque Ele muda o programa, nós vamos estar falando de saúde emocional à luz da Bíblia. Quero convidar você para estar conosco. Voltando ao nosso processo de jejum, nós estamos orando por arrependimento, por santificação e orando pela igreja. Então, nós queremos estar, desafiando você para esse momento muito especial de oração e jejum. E também, lembrando para você que você pode fazer seu depósito online, fazendo a entrega do seu dízimo, fazendo a entrega da sua oferta voluntária. E o nosso banco é o Banco Bradesco. A nossa agência é 0472, Banco Bradesco, agência 0472, conta corrente 10690, dígito 9. Repetindo a conta, 10690, dígito 9. Se você vai fazer a sua transferência não pelo Bradesco, vai usar outro banco, você vai precisar do CNPJ. Nosso CNPJ, o CNPJ da Associação da Igreja Metodista, aqui em Copacabana, é 03 502 814 0055-05. Então vou repetir para você novamente o número do nosso CNPJ: 03 502 814 0055-05. Amém? Deus te abençoe. Se você tiver alguma dificuldade, ou se você tem uma oferta especial, a gente está em tempo de quarentena, em tempo de recolhimento, tiver alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco. Nós temos como processar, orientar você a entrega desse dízimo, a entrega dessa oferta especial. Então, não deixe de estar entrando em contato conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero também convidar você, hoje, domingo, nós começamos então nosso momento especial da chamada Semana Santa. É um momento que o povo de Deus também se recolhe para oração, para contrição, para que possamos realmente meditar na palavra do Senhor. Que essa semana não seja uma semana diferente, que você, meu amado e minha amada, aí no seu recolhimento, na sua casa, você busque a presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Como você já viu, eu estou aqui com o pastor Ilídio, que preparou uma palavra revelada, vinda dos céus para a sua vida. Eu quero convidar o pastor Ilídio para que possa estar, então, se preparando para esse momento de edificação. Pastor Ilídio. Graças a paz, amados irmãos e irmãs. Eu quero
saudá-los com a paz do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir nesse domingo a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 19. É uma passagem muito conhecida, mas ela tem muito a falar aos nossos corações nos momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A palavra de Deus diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, o Senhor da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento da leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações, assim ó seja, Pai. Senhor. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta: o que a gente faz com um pedaço de arame? Quando comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo, eu comecei a ver em várias situações onde pode usar o arame. Eu lá em casa eu utilizo o arame para fechar o pacote de pão de forma, por exemplo. Olhando aqui para a igreja, ali do lado eu vejo os cabos do microfone, cabos da guitarra, do baixo. Muitas vezes a gente usa o arame para poder amarrar os cabos e facilitar quando guardamos. Só que é interessante, em 1899, um homem chamado Johan Valer, ele é norueguês, ele começou a dobrar o arame e fez isso daqui, ó, um clipse. Foi feito em 1899, olha a ideia que ele teve, fez um clipse. O clipse tem na cidade, na Noruega, uma estátua com 23 metros de altura, um papel e um clipse, em homenagem a ele, John Valer. E uma coisa acontece muito interessante ao longo da história do povo norueguês. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler começou a invadir vários povos, e quando chegou naquela época, o povo norueguês, ele é um povo que é um regime monárquico, tem um rei, e no momento que prende os seus moradores da Noruega, eles começam a perceber que eles trazem em suas roupas os botões, e nesses botões havia o símbolo da realeza. Hitler, numa intenção de tentar apagar a sua identidade como povo norueguês, mandou arrancar esses botões. O que eles fizeram naquele momento? Para poder prender as suas roupas, fechar as suas roupas, porque o ambiente deles é muito frio. Eles começaram a usar o clipse. Sim, usaram clipes para poder fechar as suas roupas. Ou seja, no momento da Segunda Guerra Mundial, o clipes, ele se tornou num instrumento, num símbolo da resistência. Se tornou num símbolo da identidade do povo norueguês, lembrando, e quando olhava para o clipes, remetia para o seu governo, para o seu rei, e assim eles tinham a ideia de quem eles eram, apesar do lugar onde eles se encontravam. É interessante notar que em apenas um clipse, um objeto tão simples, tanto significado tem por detrás dele. Muito interessante essa ideia. E o que me chama a atenção é que esse texto, ele também é carregado de simbolismo. Como o clipse, esse texto ele é carregado de simbolismo e importantíssimos para os dias de hoje. Só para a gente entender em que circunstância Abacuque faz essa afirmação no final do seu livro, a gente precisa ler o primeiro capítulo, versículos 2, 3 e 4. Ali você vai começar a entender qual era o ambiente, e isso nós estamos falando do ano 600 a.C. Ele era contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Então a gente vai começar a perceber que naquela época aconteciam fatos que para nós hoje, apesar da distância de 2.600 anos de distância, a gente vai ver que há muita coisa que se aproxima de nós hoje. Se você voltar na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 2, eu vou ler na Bíblia Viva, que é uma Bíblia que traz um entendimento mais
próximo aos dias de hoje. Ele fala o seguinte: Senhor, quanto tempo ainda vou ter que te pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Eu grito ao Senhor, mas grito em vão. Não recebo resposta. Socorro, assassinato. E o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer-me. Será que eu tenho de assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe existe violência e chantagem, homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos, e o que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Graças a Deus a gente olha isso e vê que isso não acontece no Brasil, mas no versículo 12 ele fala: socorro, assassinato, meu grito, mas ninguém aparece para socorrer-me. O que a gente mais vê hoje no Rio de Janeiro são brigas de facções, brigas de milicianos. A gente não vê a polícia na rua, o SAMU não manda ambulância para nos socorrer, quando manda não tem leito nos hospitais. Nós vivemos num momento muito difícil, e naquela época não era diferente. No versículo 3 ele fala: para qualquer lugar que eu olhe existe violência e chantagem. Gente, hoje muitas vezes a gente vê nos noticiários quantos milicianos que têm obrigado os moradores a comprar o gás com eles, obrigar a usar o transporte público deles, obrigar a pagar a conta da net deles. A gente observa que essa chantagem, essa briga que acontece ali dentro, essa obrigação, essa chantagem que eles fazem, essa coação que eles fazem com os moradores, isso acontecia naquela época e tem acontecido hoje. No versículo 4, ainda é mais interessante ainda, como é que isso se aproxima daquele tempo que foi escrito, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, essa contemporaneidade que existe nela. Ele fala: e o que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Vou contar para vocês uma história interessante. No ano 50, entre o ano 44 e 27 a.C., surgiu em Roma um pretor, um juiz. O nome dele era Lucius Antonius Rufus Appius. Ele foi relevante naquela época, porque ele tinha uma prática muito própria dele. Ele, quando assinava as sentenças, ele usava as iniciais dos 3 primeiros nomes, Lucius Antonius Rufus, L-A-R, e assinava o nome inteiro da família, Appius. Então, como é que fica? Quando ele assinava sentenças, ele assinava como Larápios. Esse era o nome dele. Por que ele ficou conhecido naquela época? Porque ele chegava e fazia leilão de sentenças. Ele chegava para uma parte e falava: olha, o fulano de lá está me dando 10 para eu dar a decisão em favor dele. Quanto é que você me dá? Ah, me dá tanto? Aí ele ia para o outro. Ia falar: ó, o outro lá está me dando 20 para dar sentença em favor dele. Quanto é que você me dá? E com isso ele foi fazendo a leilão de sentenças. Graças a Deus isso não acontece no Brasil. Mas Abacuque, diante de todo esse cenário caótico que ele vivia, ele começou a questionar Deus por tantas outras coisas. E você vai perceber em toda a literatura de Abacuque que ele começa o livro com uma interrogação e termina o livro com uma exclamação. E o que me chama a atenção é que ele reclama, ele começa a questionar Deus não pelo sofrimento que ele estava vivendo, mas sim porque Deus estava em silêncio. Amados, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Quantos de nós estamos em casa pedindo, clamando a Deus, e muitas vezes nós temos falado: Senhor, você não tem escutado o meu clamor? Você não tem visto o que eu tenho passado? Você não está vendo a situação que nós estamos vivendo? Senhor, você não me responde? Você não tem escutado o clamor do seu povo? A gente está sofrendo aqui. Você não tem falado nada, Senhor. Eu leio a palavra e não consigo ouvir a tua voz. Eu escuto as mensagens dos pastores e não consigo entender nada. Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso ouvir a tua voz e eu não consigo escutar nada. Aconteceu um fato muito interessante quando a gente começa a analisar os teólogos da época. Nos anos que antecederam a vinda de Cristo, naquela época não havia o cristianismo, claro, eram os rabinos. E os rabinos começaram a elaborar uma teologia muito interessante, fizeram fazer uma exegese sobre um assunto que me chamou muita atenção, que é o silêncio de Deus. Qual foi o ponto de partida deles? Eles foram lá para Gênesis, no capítulo 1,
no versículo 1, e eles fizeram a seguinte pergunta: o que havia antes de Deus falar? O que havia antes de Deus se manifestar? O que havia antes daquela grande manifestação da criação do mundo? O que havia antes? E aí eles mesmos respondem. Esses rabinos, e muitos deles têm um título que nas faculdades tem como PhD na teologia, dentro das sinagogas, é o Gaon. É o maior orgulho de uma sinagoga você ter um rabino que é Gaon, um título máximo dentro do campo da teologia rabínica. E ele falou, e os rabinos desenvolveram a seguinte tese: antes da manifestação extraordinária de Deus está o silêncio de Deus. Ou seja, o silêncio de Deus é o prelúdio da sua manifestação. Amados, olha como é que isso é interessante nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias a gente começa a perceber que se Deus está em silêncio é porque Ele está se preparando para agir na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O silêncio de Deus é o prelúdio da manifestação da sua graça, do seu poder, da sua unção, da sua vitória que você tem esperado tanto de Deus. Se Deus está em silêncio é porque Ele está se preparando para manifestar a favor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, uma grande bênção sobre nós. E aí quando a gente começa a perceber esse texto, e ele vem falando sobre a questão de como é que se encontrava, e ele começa a relutar falando, aí acontece que no versículo 5, Abacuque, lá no versículo 5 do capítulo 1, você vai encontrar: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e vos desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Nessa hora, Deus ia falar. É o momento que Deus começa a se manifestar, e aí Ele começa a falar, bom, Deus vai falar agora. E aí quando Deus começa a falar, do versículo 6 a 11, Deus fala, só que o remédio é pior do que a doença. Deus fala, sim, eu vou libertar vocês desse sofrimento, mas vou usar o povo caldeu para trazer a libertação de vocês. Abacuque fica maluco naquela hora, mas como você vai usar um remédio mais amargo, pior do que esse povo que tem oprimido a gente? O povo assírio tem oprimido a gente, você vai usar o povo caldeu, que é pior ainda, para nos dar a libertação. E aí Abacuque fica naquele conflito, começa a se levantar, a falar, e aí ele começa no capítulo 2, ele começa a falar novamente, questionando a Deus em oração. Ele falou, Senhor, fala comigo. E aí no versículo 20 do capítulo 2, novamente ele vem e Deus novamente vai falar com Abacuque. Ele fala, Senhor, porém está no teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando o juiz chega no tribunal, é o momento de todos calarem, porque vai ser proferida a sentença. Quando o rei vinha para o seu reino e sentava no trono, era o momento dele pronunciar a sentença sobre as decisões que ele tinha que tomar no seu dia a dia. Deus aqui está no templo, ou seja, todo mundo cala-se porque Deus vai falar. E quando ele usa a palavra, quando ele fala a palavra calar, o verbo calar, no hebraico é o verbo has, que é uma ordem peremptória, autoritária, que não tem como haver discussão. É um momento que todos têm que se calar diante do que Deus vai falar. E aqui naquele momento que Deus parece que está em silêncio, não está falando, Deus não responde nesse momento. Abacuque começa a fazer oração diante de Deus, e aí ele entra no texto que a gente fala. Abacuque não escutou a resposta, não escutou, mas mesmo sem escutar a resposta, a definição daquilo que Deus ia dar, ele faz uma declaração de fé, e é essa que nós lemos hoje no culto. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da minda não floresça, e o cubo não floresça, e ele vai citando aquele assunto. Primeira coisa que a gente observa, e a gente tem que fazer essa análise, essa exegese, é sobre os verbos que estão presentes aqui. Presta atenção nas circunstâncias que estão acontecendo aqui. Primeiro dele, lá no versículo 17, ele fala, ainda que a figueira não floresça. O verbo florescer aqui, é o verbo no hebraico parar, ele significa brotar, germinar, dar florescer, dar brotos. Ele está, no hebraico você vai entender o verbo se ele foi, se aconteceu, ou se ele não aconteceu. Ao contrário do português, que é presente, passado e futuro, lá não. Se a realização está completa ou não.
Então, se está completa, é passado. Se Deus já falou, é passado. Se Deus ainda não revelou, não falou, Ele ainda fará. É futuro. Se Ele está realizando esse momento, ainda não terminou, então é futuro. Aqui Ele fala, ainda que a figueira não floresça. O verbo está no imperfeito, é o qual imperfeito. O que significa? Significa que nesse momento, a gente está percebendo pelos sinais, a economia de Israel se estabelecia em 2 pilares, o da agricultura e da pecuária. No primeiro momento, ele fala da agricultura. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Amados, nós sabemos e aprendemos na escola que a árvore, para produzir fruto, ela ainda produz a flor antes de nascer o fruto. E aí ele está falando exatamente, ainda que a figueira não floresça, ou seja, isso daqui, ela está apontando para o início do caos agrícola. No momento em que uma das bases da economia de Israel sinaliza que vai ser o caos, que vai ser problemático, que não vai ter resultado, nós estamos à beira de uma depressão econômica, porque nas árvores não tem flores, nas plantações não há flor, ou seja, se não há flor, não vai ter fruto, se não vai ter fruto, não vai ter colheita, se não tiver colheita, nós não vamos ter o que comer, mesmo que não tenha flor nas árvores, mesmo que não tenha flor nas plantações, ele continua, isso está falando, olha, o momento que está acontecendo, ele continua, o verbo arrebatar, que está assim, e as ovelhas sejam arrebatadas, aí já fala de passado, mesmo que as coisas estejam decretadas, o gado seja arrebatado, o verbo arrebatar aqui é gazar, que significa cortar em 2, dividir, derrubar, cortar fora, destruir, exterminar, decretar, ou seja, se você destruiu toda a pecuária, já estava com a iminência de perder a agricultura, porque não estava dando flor, e agora a pecuária já não tem mais gado, isso é o caos completo, é o caos consumado dentro da economia de Israel, eles não teriam, mesmo assim, o profeta, que é filósofo, ele afirma, com base na confiança no Deus que ele servia, ele fala, me alegro no Senhor. O verbo alegrar, amados, é o verbo alais, que significa exultar, jubilar. Ele está na forma imperfeita, ou seja, é um fato que está acontecendo nesse momento. Ele está no estado de fé, de confiança irrestrita em Deus, e isso produz nele uma alegria que faz visualizar a vitória no final, por causa da fé que ele está tendo naquele momento, em Deus. Só que ele não termina a afirmação dele ali, ele continua, não somente eu me alegro no Senhor, mas exulto. O verbo exultar é o do hebraico dil, que significa alegrar, exultar, estar extremamente contente. Isso é o qual perfeito também, é um momento de fé que ele está externalizando naquele momento ali, ou seja, aquilo ali vem como um complemento da alegria que ele tinha, extrema anteriormente, e aqui a salvação se manifesta de maneira completa, independente do caos que esteja acontecendo na economia, eu me alegro no Deus da minha salvação, eu exulto no Senhor da minha salvação, e esse verbo salvar no grego, no hebraico, é o yesha, significa libertação, salvar, resgate, segurança, bem-estar, prosperidade, vitória. Ele vai nos dar salvação em todas as áreas, e aí ele encerra, ele termina falando, o Senhor é a minha fortaleza. O Shail do hebraico significa força, poder, eficiência, fartura. Esse é o Senhor que garantia da fartura do profeta em meio à pobreza externa, independente das circunstâncias externas que apontem para o caos, que apontem para a destruição. O profeta Abacuque, ele está estabelecendo a sua fé, não naquilo que ele está vendo ao seu redor, nas circunstâncias que apontam para o caos total, mas sim no Deus da sua salvação. E eu quero voltar a esse eclipse tão pequeno, com tanto simbolismo que a gente carrega, que carregou para o povo norueguês na Segunda Guerra Mundial, remetendo ao seu passado, ao povo a quem eles são.
nesse texto. Esse texto é um texto que nos traz ao nosso coração a esperança. Esse mês de abril eu quero compartilhar com vocês uma série de mensagens sobre esperança. Esperando enquanto a esperança creu. Foi isso que Abraão fez, apesar da idade em que ele vivia. Eu quero, nesse mês de abril, estar conversando com vocês, meditando com vocês na palavra de Deus sobre a esperança no momento de caos, no momento de dificuldades. E Abacuque, independente do que ele estava vendo ao redor, ele afirmou a sua fé. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu quero orar por você. Você que tem orado e tem somente escutado o silêncio de Deus. Você que tem clamado a Deus e não tem visto uma resposta, uma solução, uma luz no final do túnel. Eu quero falar para você que Deus, quando Ele se encontra em silêncio, isso é o prelúdio de uma grande bênção na tua vida. Pode ter certeza disso, porque a palavra de Deus tem nos garantido. Eu quero orar pela tua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor. A despeito do caos que vemos ao nosso redor, o profeta Abacuque nos ensina hoje que o teu silêncio é o prenúncio de maravilhas que vão acontecer em nosso meio. No momento não entendemos, no momento nós não conseguimos ver uma luz no final do túnel, mas nós tomamos as palavras de Abacuque como nossa. Todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. Deus amado, nós queremos depositar e entregar em Ti toda a nossa fé, a nossa confiança, e colocar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, a Igreja Metodista de Copacabana, em Tuas mãos, na certeza de que Tu estás no controle, tudo está em Tuas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Recebeu essa palavra poderosa, você recebeu essa palavra de Deus aí, essa palavra rema no teu coração, né? Agora nós vamos estar nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Conselho, tem como pegar esse cálice? Isso, a gente está aqui se preparando para esse ato de consagração da ceia do Senhor. Você já providenciou com certeza o teu cálice, o pão, e nós vamos, nesse momento agora, estarmos entrando no momento de oração, no momento de preparação da ceia do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero convidar você para esse ato. E nosso ritual diz: amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção, e o Senhor, pela oferta de si mesmo, feito uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Nós vamos estar orando nesse instante. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendemos-te graça pelos benefícios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos agraciam nesse dia de hoje, e humildemente nós te suplicamos que nos ouça através do Teu Filho Jesus Cristo, e conceda-nos nesse instante o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade, consagre os pão de vinho, o pão e o vinho, para que, recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue. E ainda, ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que Tu nos santifiques, nos santifique com Teu Espírito,
porque, ó Deus, nós não somos dignos de estarmos diante de Ti. Mas, ó Deus, queremos pedir que Tu abençoe a dádiva do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. A gente tem um memorial. Vou pedir que você, aí na sua casa, pegue o pão. Nesse instante, você pode pegar o pão, agradecer ao Senhor, o memorial de Senhor, que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na dia em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória dele, querida, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos aqui para celebrar junto contigo esse momento tão precioso na vida da Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido você agora a comer do pão. Você pode comer do pão. Coma do pão, coma do pão. Aleluia. Beba do cálice agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, oh Pai Santo, obrigado por esse privilégio. Obrigado porque a Tua graça nos alcança onde tiver uma igreja do Deus vivo. Aí, ó Deus, no nosso lar nós podemos ter comunhão contigo. Mesmo em quarentena, podemos ter comunhão contigo. Queremos te louvar pela tua graça que ascende aos nossos corações. E nessa manhã podemos compartilhar contigo desse elemento, desse momento tão precioso. Obrigado. Que a tua graça seja renovada sobre nós. Que a certeza da tua presença seja renovada sobre nós. Obrigado por esse ato. Obrigado por esse momento. No nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém. 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 Obrigado, meu amado. Obrigado, minha amada. Na quarta-feira estaremos de volta. Não sei se ainda por esse canal, porque o pessoal da mídia aqui está trabalhando para isso, mas você vai ser informado, você vai ser informada, né? Mas estaremos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Recebamos a bênção do Senhor, a graça maravilhosa de Jesus e a doce unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre ti, meu amado e minha amada, e sobre todo Israel de Deus da face da terra, hoje e para sempre. Amém.